Meus irmãos, queria convidá-los a juntos abrirmos nossas Bíblias no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 17. João, capítulo de número 17, texto muito conhecido, que versa sobre uma oração do Senhor Jesus, também conhecida como oração sacerdotal. João, capítulo 17. Eu creio que as nossas orações dizem muito acerca do nosso coração. Há um versículo bíblico que nós aprendemos desde a infância, de que a boca fala do que o coração está cheio. E se isso é verdade, e o é, nós sabemos porque é palavra de Deus, você precisa concordar também que a boca fala daquilo que a alma transborda em relação à oração. O coração ora em relação àquilo que a nossa alma deseja e ambiciona. As nossas orações dizem muito acerca dos nossos corações. Quando a gente olha para Jesus orando como modelo de oração, a gente descobre que as suas ambições, se pudermos atribuir ambições a Cristo, as mais santas delas, nós descobrimos que elas concerniam ao reino de Deus, eram concernentes à glória de Deus, à sua vontade, ao seu poderio se estabelecendo nesse mundo, ao seu reino prevalecendo sobre os reinos desta terra, e tudo aquilo revelava as santas ambições do Cristo. Quando a gente olha para João capítulo 17, essa é uma das últimas orações de Jesus registradas. Você só vai ter depois uma oração mais formal no Getsêmani, e aquela outra muito breve e enxuta na própria cruz do Calvário. Se as orações dizem muito acerca das ambições e dos desejos do nosso coração, a pergunta é: quais eram os desejos mais profundos de Jesus para a sua igreja? O que Jesus intentava para o seu povo, pelo qual ele se dispõe a orar? Quais eram essas causas tão importantes? Esses temas tão salutares que Jesus coloca na pauta da sua oração. O que consumia o coração do mestre ao ponto de fazê-lo orar diante do próprio Pai? Há 4 temas que a partir de hoje a gente vai discorrer sobre cada um deles. Hoje eu quero fazer apenas um panorama de João 17 e a partir da próxima semana eu quero começar a falar sobre a segurança cristã, e você vai observar em João 17 que ele ora por proteção, para que Deus livrasse os discípulos do mal, livrasse-os do maligno, livrasse-os da força cruenta da carne, do mundo. Ele ora em segundo lugar por santificação. Era desejo e continua sendo desejo do Senhor que o seu povo seja um povo santo, guardado do mal, mas também guardado do pecado. Terceiro, Jesus ora por unidade. Em João 17, há um desejo explícito de Jesus para que o seu povo seja um, assim como ele e o Pai são um. E uma quarta ambição, santa ambição do Cristo, que aparece em João 17, é missão, ou a influência da igreja no mundo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Os envio em santidade, os envio em unidade, e esses 4 desejos estão explícitos em João capítulo 17. O desejo pela segurança da igreja, o desejo pela santidade da igreja, pela unidade da igreja e pela missão da igreja. Então, a partir do próximo domingo, a cada semana, nós trataremos de um desses temas com base em João capítulo 17. Por ora, eu queria fazer a leitura com você do versículo 1 até o versículo de número 9. João capítulo 17, versículos de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele concedesse ou conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer.
E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eles eram teus, tu me confiastes. Tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti. E creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Vamos orar mais uma vez, se você puder. Peça ao Senhor que ministre ao seu coração, que o Espírito da verdade fale aos nossos corações como seu povo, e que sejamos edificados e fortalecidos no Senhor para a glória do seu nome. Peça a Deus iluminação também para compreender a palavra, que os nossos olhos sejam desvendados a fim de contemplarmos as maravilhas da lei do Senhor. Pai bondoso, nós te damos graças porque temos a Bíblia e nós podemos lê-la em nossa própria língua, podemos acessar nela a tua revelação especial, que chega a nós como voz de Deus, palavra de Deus para o nosso coração. Pedimos em nome de Jesus, que a tua palavra, ó Deus, fale conosco. Que não seja a palavra do pregador, mas que seja a palavra de Cristo. Que nós possamos ouvir a tua voz, ó Deus, e que à medida que a tua voz for ouvida, que os nossos corações respondam em obediência, em submissão e em rendição à tua vontade. Queremos, ó Deus, viver tudo quanto o Senhor tem para nós. Portanto, ajuda-nos quanto a isso. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura do português faz com que você entenda que o capítulo 17 não começa no capítulo 17. Essas marcações de capítulos e versículos que nós temos em nossa Bíblia nem sempre existiram. Nos manuscritos originais você não tem essa divisão tão clara. Obviamente que para fins pedagógicos e didáticos foi nos posto assim. Mas veja, como é que começa a oração de Jesus, o que antecede, na verdade, a oração de Jesus, logo no versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas. Que coisas? Que coisa Jesus falou? Se você voltar um pouquinho, o capítulo 13 parece ser o ponto de partida para o início dessa grande narrativa. Você tem um enredo maior que se distribui em algumas cenas, dentre as quais está aquela cena em que Jesus no cenáculo está orando pelos discípulos, mas não começa ali. Veja, diz que era chegada ali o momento da pré-Páscoa. Todos estavam na expectativa. Você deve recordar que haviam 7 grandes festas em Israel, dentre as quais as principais estava a festa da Páscoa. E era aquele momento especial em que vários judeus e prosélitos afluíam de várias partes do mundo antigo para Jerusalém, onde eles iriam celebrar a redenção, o grande exílio espiritual que em um dado momento fora materializado na saída do povo hebreu do cativeiro egípcio. E ali celebravam anualmente a grande obra da redenção e da libertação do Senhor. Estava se aproximando também, mais do que a Páscoa, um outro momento peculiar na história de Jesus, a saber, a sua própria crucificação. Coloque aí, junto à Páscoa, o momento da Via Dolorosa, em que Jesus Cristo, de uma forma definitivamente, subiria ao madeiro, como um cordeiro, como sacrifício, que voluntariamente daria a sua vida para que nele nunca mais morrêssemos. O detalhe do narrador de que a Páscoa estava se aproximando, não é para chamar a nossa atenção tão somente para o evento judaico da Páscoa, mas para aquela datação histórico-redentiva em que na Páscoa, o Cordeiro de Deus, não mais aqueles animais que ano a ano eram imolados, mas o Cordeiro de Deus seria entregue definitivamente para o perdão de todo aquele que crê. O episódio e o evento contextual da Páscoa, nesse texto, aponta para a hora da crucificação, onde Jesus morreria pelos seus. Então ele ambienta aquela narrativa
no contexto pré-pascal. Jesus está se aproximando do momento da cruz. E o que é que ele faz nesse momento? Como é que Jesus gasta os seus últimos momentos antes da cruz? Fazendo basicamente 3 coisas: instruindo, confortando e encorajando os seus discípulos. Logo no capítulo 14, se você passa uma página do 13 para o 14, você percebe Jesus acalmando o coração dos discípulos, que agora estava sendo tomado por algum nível de apreensão, desconforto, insegurança. O mestre vem com uma conversa de que está indo embora, como é que ficaremos, como é que ficará essa causa, a causa dos do caminho. Jesus diz assim: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai existem muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, porque eu estou indo, mas eu estou indo preparar-vos lugar. Você percebe como Jesus está preocupado em confortar o coração dos discípulos, tomado de apreensão. Mas para além disso, ainda no capítulo 14 e até o capítulo 16, com uma brecha ali no capítulo 15, Jesus passa a dar instruções teológicas acerca da figura do Consolador. Ele diz assim: eu estou indo, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu estou enviando o outro Consolador, aquele que é coigual a mim e ao Pai em natureza, em essência e em substância. Esse Consolador habitará com vocês, vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho ensinado. Ele será a causa do grande encorajamento diante das perseguições e das lutas. E Jesus faz um sermão, uma grande aula de escola dominical, de 2 capítulos, acerca da presença, da natureza e do ministério do Espírito Santo. No capítulo 15, e você tem uma pausa no sermão, é como um pregador que está vindo numa série, e de repente ele precisa fazer uma pausa. Você tem o capítulo 15, um capítulo desafiador, onde Jesus dá algumas instruções, mas de forma encorajadora, acerca da permanência dos discípulos no caminho. É no capítulo 15 que nós temos aquela famosa declaração: sem mim, nada vocês podem fazer. É importante que vocês estejam ligados a mim, para que vocês permaneçam encorajados no caminho. Então Jesus vem numa sequência de instruções, de palavras de encorajamento, de conforto e de consolação para aqueles discípulos que estavam atribulados. Tendo dito todas estas coisas, aí você chega no capítulo 17, onde ele passa a orar pelos seus. Preste atenção num detalhe. Antes de orar pela segurança, unidade, santidade e missão da igreja, Jesus coloca como ponto mais alto da sua ambição a glória do Pai. Olhe para o texto. Do versículo 1 até o versículo 9, você tem ali repetidas vezes a expressão glória, glorifica, glorificado, glorifica-me. E essa ideia de glória é muito interessante. Há pelo menos 3 sentidos teológicos para a palavra glória. A glória de Deus tem a ver com tudo que Deus é, com tudo que Deus faz e com tudo que Deus merece. E Jesus coloca o ponto da glória de Deus como o ponto mais alto e prioritário nas suas ambições. Qual é o desejo mais profundo que Cristo expressa no texto? Que o Pai fosse glorificado. É interessante que parece ser um modelo de Jesus para nos ensinar a orar e para ordenar as prioridades do nosso coração, porque na própria oração do Pai Nosso, as 3 primeiras petições não dizem respeito ao orante, dizem respeito àquele a quem se ora, ao próprio Deus. Quais são as 3 primeiras petições da oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. Segunda, venha o teu reino. A terceira, seja feita a tua vontade. Você percebe que as prioridades, aquilo que é premente, como uma preocupação na oração de Jesus, não está em primeiro lugar o orante, aquele que ora, as necessidades do que ora, mas a causa suprema daquele a quem oramos, a santidade do nome de Deus, a honra de Deus, a vontade de Deus e a prosperidade do reino de Deus neste mundo. Quando Jesus agora ora pelos discípulos em João 17, isso fica mais uma vez claro e evidente. Ele está orando e ele tem uma preocupação legítima pela igreja e pelos seus, mas não antes
de colocar em primeiro lugar as primeiras coisas. E para nós, irmãos, que somos presbiterianos, aprendemos desde muito cedo que o fim supremo e principal de todas as coisas é o quê? A glória de Deus e o deleite nele para todo o sempre. Isso não pode ser apenas um pressuposto teológico, uma confissão verbal. Isso precisa reger tudo que nós fazemos em nossa vida, inclusive as nossas orações. Jesus ora, e ele tem como intento mais alto, o objetivo mais supremo da sua oração, que Deus seja glorificado. Como? Através da consumação do seu plano. Pai, glorifica-me. E toda essa linguagem tem a ver com a cruz. Senhor, cumpre o teu propósito em minha vida, porque quando isso acontecer, então eu te glorificarei e tu serás glorificado. Você percebe como a glória de Deus era aquilo que movia os interesses do coração de Jesus e as suas ambições mais profundas? A pergunta que nós precisamos responder aqui nessa manhã é: pelo que nós temos orado? Pelo que você tem orado? Será que as suas e as minhas orações também são orquestradas pela motivação da glória de Deus? Ou estamos alocados com aqueles que em Tiago 4 são taxados como aqueles que não sabem orar, porque oram e não recebem, porque pedem mal? E Tiago vai dizer: vocês pedem mal porque vocês pedem de acordo com as paixões infames, com os desejos do coração, com as ambições meramente terrenais. Vocês não recebem porque vocês estão orando para esbanjarem os seus prazeres, e a oração vira uma muleta para que isso aconteça. Tiago disse: não espere que você receberá alguma coisa. Vocês pedem, mas vocês não recebem porque vocês pedem mal. O que rege as petições de vocês não é a glória de Deus, não é a honra do seu nome, não é o estabelecimento do seu reino, não é a consumação da sua vontade, mas são as ambições mais pueris e pecaminosas que estão instaladas no coração de vocês. Por isso que vocês não recebem. Pelo que nós temos orado? Faça um apanhado rápido. Quando você se coloca diante de Deus, seja dobrando os joelhos, seja curvando o coração, o que é que salta à sua voz, aos seus lábios e aos seus pensamentos como pauta de oração? Pelo que nós temos orado? E por que nós pedimos o que pedimos? Será que a ambição mais sincera por trás das nossas petições é: Senhor, me dá um emprego novo, para que por meio desse novo trabalho, o teu nome seja glorificado, e eu possa frutificar naquele lugar, e compreender aquele espaço como um ambiente de missão, onde eu glorificarei o teu nome, e o Senhor cumprirá o seu propósito através da minha vida? Será que é assim mesmo que a gente ora? Pelo que nós temos orado? O que é que ordena as nossas motivações no ambiente da oração? Jesus deixa-nos claro, tanto na modelagem da oração do Pai Nosso, quanto aqui, quando Ele mesmo está orando pelos discípulos, que a glória de Deus deve ser antecedente a todas as nossas petições, súplicas e ambições. Eu acredito que é exatamente essa a grande razão pela qual nós incorremos em menor risco quando nos colocamos no lugar da oração. Para não pedirmos mal, comecemos sempre com a glória de Deus. Para não pedirmos mal e esbanjarmos em nossos próprios prazeres, ambicionemos acima de tudo a glória de Deus. Isso certamente vai nos livrar de algumas tantas orações, cujo fim é apenas o nosso ventre. A glória de Deus é o fim supremo também da oração. E nós precisamos entender isso. Mas há uma segunda coisa que eu quero destacar aqui, ainda à guisa de introdução do capítulo inteiro, é que o privilégio da oração, para nós, já é algo fantástico. Saber que eu posso acessar a presença de Deus é uma bênção. Mas a pergunta que nós precisamos responder é: quem me deu esse direito? Por que hoje você e eu podemos orar sem a necessidade de um sacerdote entrar primeiro nesse recinto, sacrificar um animal, fazer uma oferta de libação a Deus, um holocausto prestado ao Senhor? Por que nós podemos fazer isso? Por que esse ajuntamento não requer um mediador sacrossanto
Por que nós podemos adentrar a presença de Deus e suplicar diretamente a Ele e clamar diretamente a Ele? Pelo benefício do sacerdócio de Cristo Jesus. Esse texto revela-nos que Jesus é o sacerdote perfeito. É por meio dele que nós podemos acessar a Deus. Veja, Jesus está orando em seu próprio nome. Jesus está indo a Deus e ele não tem a necessidade de mediação nenhuma. Afinal de contas, ele é o Deus que ora. Mas no nosso caso não é assim. Você e eu precisamos entender que a oração só nos é possível dentro da liberdade e da espontaneidade que nós temos por uma razão. Porque Jesus, o sumo sacerdote, intercede por nós à direita do Pai. Ele adentrou os céus, como diz Hebreus capítulo 4. Ele abriu-nos um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos entrar. Ele rasgou o véu de cima a baixo, nos dando acesso perene, pleno, imediato à presença de Deus. Ele nos deu uma condição irrestrita, se fazendo mediador entre Deus e os homens. Por essa razão, você e eu podemos adentrar no Santo dos Santos e clamar pela presença de Deus. Essa oração, onde Cristo intercede pela sua igreja, coloca para nós a grande condicionante, através da qual a igreja poderá orar a Deus posteriormente. Sem Cristo, sem o sacerdócio de Cristo, sem a mediação de Cristo, sem a intercessão de Cristo, a sua e a minha oração não passaria desse teto. O que é que faz com que as nossas orações não fiquem apenas aqui nesse plano? É porque nós temos um sacerdote que recolhe as nossas orações como incenso e leva até a presença de Deus. Para além disso, Paulo vai dizer que nós temos o Espírito de Deus, que nós não sabemos orar, mas Ele intercede por nós e o faz com gemidos diante do Pai. Você e eu só podemos orar como Jesus orou, porque Jesus é e se fez plenamente e eternamente sacerdote. Você deve lembrar que no Antigo Testamento haviam 3 grandes ofícios: os profetas, os sacerdotes e os reis. Todos eles apontavam para o Messias, o Cristo, o ungido. Você deve lembrar que essas categorias de homens, elas eram ungidas, e a partir da unção havia um tipo de delegação espiritual para que eles exercessem o ofício e o ministério, apontando para Cristo, aquele que é verdadeiramente ungido de Deus. E através dele nós podemos ter acesso à palavra, porque ele é o verdadeiro profeta e ele é a palavra encarnada. Nele nós podemos acessar a Deus e cultuar a Deus e orar a Deus, porque ele é o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele é o Rei Supremo, aquele que abriu-nos também caminho para que com ele estejamos na sua glória eterna. Nós só podemos orar porque Cristo é o nosso sacerdote. Mas eu queria, ainda à luz de João 17, falar uma terceira e última coisa nessa manhã. Sermões pela manhã serão sempre mais devocionais pelo tempo, então a gente vai esticar à noite, mas pela manhã seremos sempre mais objetivos. A terceira situação que eu queria falar ao seu coração é que mais do que orar, que eu posso orar, mais do que saber que Jesus Cristo tem como uma causa suprema a glória de Deus e que essa deve ser também a minha causa, o ponto talvez mais especial desse texto, pelo menos para o meu coração, quando eu leio João 17, é saber que eu tenho alguém que orou e que ora constantemente por mim. Quando alguém, um membro da igreja, diz assim: meu irmão, estou orando por você, como é que você se sente? Dá aquela sensação boa, assim, dizer assim: ô meu irmão, muito obrigado, estou precisando das suas orações. É tão bom ouvirmos que pessoas estão intercedendo por nossa vida, por nossa família. Só que João 17, meu querido, ele é muito mais taxativo. E ele diz assim: Jesus orou por você. Jesus ora por você. Essa é a grande causa e esse é o ponto. Por que os cristãos permanecem seguros e não caem em decorrência dos seus tropeços e pecados?
Porque Jesus ora por eles. Por que nós podemos ser santos e lutar vitoriosamente contra o pecado? Porque Jesus intercede por nós. Por que nós podemos viver em unidade, apesar de tantas diferenças? Porque Jesus ora por nós. Por que nós podemos cumprir a missão com êxito? Porque Jesus ora por nós. Esse é um ponto fantástico. E lá em Hebreus, vai dizer não apenas que ele orou no passado, mas que ele vive a interceder à destra do Pai pelos seus. Isso traz um consolo para o meu coração. Sabe por quê? Talvez você nunca tenha cometido esse pecado. Você nunca ficou um dia, 2, uma semana, um mês sem orar, né? Aquela coisa assim, você sempre foi o crente que ora o tempo todo, né? Você sempre acorda com vontade de orar, dizendo assim, vou passar 5 horas de oração. É assim que funciona com você? Ou você também tem aqueles momentos que diz assim, rapaz, não sei nem orar mais. Não tenho vontade de orar, disposição para orar. Imagina se a nossa experiência cristã e se a nossa vida dependesse tão somente das nossas orações. Imagina se a nossa luta contra as tentações e contra o pecado dependesse tão somente da nossa capacidade de curvar os joelhos e orar a Deus, dizendo, Senhor, eu estou aqui. Seria uma grande tragédia, porque nem sempre oramos bem, nem sempre oramos como convém, nem sempre alinhamos as nossas orações ao propósito de Deus. Mas a grande valia do cristão não é o simples fato, por mais glorioso que seja, que ele ora. O fato mais glorioso e antecedente a este é que há alguém supremo orando por ele. Você não cai, não é porque as suas orações são poderosas, é porque aquele que é poderoso está à direita do Pai, intercedendo pela sua permanência. Você não cede constantemente ao pecado, não é porque você é poderoso e consegue lutar com todas as suas tentações, é porque Cristo, o guerreiro vitorioso, o sacerdote perfeito, o intercessor, está diante do Pai dizendo, Senhor, fortalece o teu filho. Essa é a grande bênção da vida cristã. Nós temos Cristo intercedendo por nós. O sacerdote perfeito, cujas motivações são sempre puras e santas, cujos propósitos estão sempre alinhados com o propósito do Pai, cuja vontade é prosperada na vontade do Pai em nossas vidas. Jesus ora por nós. Eu passei em uma certa vez e eu vi um adesivo no carro. E geralmente eu já vi alguns outros dizer assim, você já orou hoje? Não sei se você já viu um adesivo desse, eu já vi alguns. Mas um em específico me chamou a atenção. Tinha um adesivo que dizia assim, Jesus orou por você hoje. Meu amigo, isso é um consolo profundo. Porque até naqueles dias de grande fraqueza em que eu não sou capaz de orar, Jesus orou por mim e vive a interceder à direita do Pai por mim, intercedendo pela minha vida. Ele é aquele que não cessa no seu ministério de intercessão. Ele ora, orou lá atrás, orou por aqueles discípulos, orou por aqueles que se tornariam seus discípulos. Ele orou por você, Ele viu você, Ele nos viu nessa manhã de domingo. E nós somos objetos da intercessão de Cristo. João 17 nos dá a gloriosa certeza de que nós temos um Deus que ora. Isso parece um tanto quanto contraproducente, complexo e paradoxal. O Deus que ora, mas peraí, se nós oramos a Deus, como é que Deus ora? Pois é, a Bíblia diz que Jesus vive a interceder por nós, à direita do Pai. Se ninguém dessa igreja estiver orando por mim, Jesus continuará intercedendo por mim. Faz parte do ministério de Cristo, no estado da sua exaltação, orar pelos seus filhos. Que gloriosa verdade! Cristo ora pelos seus. Agora preste atenção nisso. A última consideração dentro dessa terceira é que Jesus não ora por todo mundo. Nós não vamos entrar no mérito da doutrina da eleição, mas se você observar, diz assim, versículos 7, 8 e 9. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti. Quem são esses? Aqueles que o Pai confiou, versículo 6. Eles eram teus e o Senhor me deu.
Eles agora, porque foram me dados, eles reconhecem que eu venho de ti, que todas as coisas que eu faço vêm de ti. Por quê? Eu lhes tenho transmitido as palavras que o Senhor me deu, eles receberam a palavra no coração, e verdadeiramente eles conhecem que saí de ti, eles creram que o Senhor me enviou. Eles são os crentes verdadeiros, porque o Senhor os me deu. Versículo 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Você percebe que Jesus não ora por todo mundo? Ele ora por aqueles que são seus. Ele ora por aqueles que o Pai o confiou. Ele ora por aqueles que receberam e abraçaram a palavra da verdade. Eles oram por aqueles que creem no seu nome e que se tornam, portanto, filhos seus. É por estes que Jesus vive a interceder. Se você é alguém que não está em Cristo, que não abraçou a palavra de Cristo, que não depositou sua confiança plena em Cristo, permita-me francamente dizer, você não pode ser objeto dessa intercessão ainda. A intercessão de Cristo é um privilégio dos filhos de Deus. Por mais duro que isso pareça, o texto é claro em dizer, eu estou rogando por estes, que o Senhor me deu, que abraçaram a palavra, que creram no meu nome, que conhecem a ti porque conhecem a mim, é por estes que eu rogo. Mas se você está em Cristo, você está dentre estes, por quem Ele vive a interceder. Portanto, meu irmão, que nessa manhã o Senhor fortaleça o seu coração com essa gloriosa verdade, que você é objeto das orações e das intercessões de Cristo Jesus. Ele vive a interceder por nós, para que não caiamos, para que nos santifiquemos, para que expressemos unidade no corpo e para que cumpramos a missão. Se Deus permitir, a partir da próxima semana, a gente fala especificamente sobre a verdadeira segurança cristã. Por que que um verdadeiro crente não abandona de forma definitiva e última a fé? Qual é o fundamento da segurança cristã? Você já ouviu aquela coisa que diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre? Rapaz, que conversa é essa, pastor? Será que essa afirmação é boa? Será que ela não é? Por que que um crente pode dizer que é seguro e seguramente salvo? É isso que nós vamos aprender no próximo domingo, em João 17, falando sobre a verdadeira segurança cristã. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Nós vamos orar nesse momento. Depois da oração, impetração da bênção, você tem 5 minutos para tomar um café. Não sei se tem café, mas estou falando café, mas uma água de certeza. Toma uma água, estica as pernas um pouquinho, vai ali e volta, completa o cardio do dia, a quantidade de passos do dia, depois volta para cá, que a gente vai ter uma classe única, e quantos professores estarão ali com Mirabel, no treinamento. Nós estaremos aqui em classe única falando sobre interpretação de texto. Como é que a gente lê a Bíblia e entende a Bíblia? Como é que a gente faz isso? E eu não quero falar aqui pensando em doutores, professores, quero falar no crente que tem a Bíblia na mão e que abre todo dia, às vezes não sabe como interpretar a Bíblia. Então a gente vai ter aqui 50 minutos de aula sobre o tema Introdução à Hermenêutica Bíblica. E hoje à noite a gente começa a nossa série nas 7 igrejas da Ásia, a começar pela igreja de Éfeso, volta ao primeiro amor. Esse será o tema do sermão. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos porque temos a tua intercessão em nosso favor. Obrigado a Deus porque o Senhor ora por nós. Obrigado porque nessa intercessão perfeita, nenhuma só das súplicas e da intercessão de Cristo foi negada pelo Pai. Ele é aquele que está à direita, sempre alinhado com o propósito da tua glória, intercedendo pelos que são seus. Isso é tão bom, Senhor, e tão consolador. Isso nos traz uma segurança profunda, porque sabemos que não dependemos de nós mesmos, nem somente das nossas orações. Nós devemos orar e fazemos isso com toda intensidade, mas sabemos que a melhor das nossas orações ainda não seria suficiente. Precisamos do Senhor intercedendo por nós. É por essa razão que também podemos orar, porque o Senhor abriu-nos caminho como sacerdote perfeito. Faça-nos, ó Deus, convictos da verdade que ouvimos nessa manhã,
mas também faça-nos homens e mulheres de oração, assim como o nosso mestre, que orou, que orava. Faça-nos também discípulos que oram para o louvor e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.